Bem-vindos a um programa especial da EducaWeek, feito em parceria com a Mileto, uma startup que conecta as empresas ao estagiário do futuro, o estudante de ensino médio técnico. Para esse programa, nós convidamos alguns dos principais líderes de RH do Brasil para conversar sobre como a educação impacta o futuro do trabalho. Eu sou Juliano Amaral, CEO e cofundador da Mileto, e tive o privilégio de ter sido entrevistador dessas pessoas. Vocês vão perceber, pelos sons do fundo, que essas entrevistas foram gravadas ao vivo, durante a EducaWeek, ali na vibração desse evento que é o evento mais transformador da educação brasileira. Essas entrevistas estão sendo divulgadas nos canais oficiais do evento, no Spotify e no YouTube, então aproveitem para seguir os canais e acompanhar as entrevistas. Então, vamos lá para o episódio, espero que vocês aproveitem. Bem-vindos a mais uma entrevista aqui no EducaWeek 2025. É a 9ª edição do evento, esse que é o evento mais transformador da educação brasileira, mas é o primeiro em que nós estamos com essa frente nova, unindo o futuro do trabalho com o futuro da educação, trazendo mais um ator da sociedade para contribuir nos debates de futuro da educação. Meu nome é Juliano Amaral, eu sou CEO e cofundador da Mileto, uma plataforma de estágio para ensino médio técnico. E para mim está sendo uma honra, um prazer enorme, porque estou conhecendo pessoas incríveis e aprendendo muito com esses papos, que estão sendo gravados aqui ao vivo no evento da EducaWeek, então vibrando aqui com debates super importantes para a educação brasileira, mas está sendo gravado e está chegando aí para as pessoas depois num cronograma. E agora estou recebendo aqui a Luísa Rubio, Prazer. Que lidera o RH da Nomad, uma startup aí que está se destacando no mercado de fintechs. E ela vai poder contribuir muito aí com a gente. Obrigado por aceitar o convite, Luísa. Obrigada pelo convite, eu que agradeço o convite. Obrigada. E acho que a melhor forma de começar é você dando um panorama geral aí da Nomad para o pessoal. A Nomad, ela nasceu para simplificar a vida financeira global. Então, ela nasceu muito para aquele cliente que viaja, para usar o cartão. Logo, a gente criou a plataforma de investimento. Hoje, a Nomad tem 5 frentes de receita, 5 grandes frentes, 5 unidades de negócio, né? Então, conta nos Estados Unidos, conta no cartão no Brasil, que a gente lançou agora, investimentos fora do Brasil, International Payments e Shop Travel. Então, falando em big numbers aqui, né? A Nomad tem quase 500 funcionários, 100 milhões de dólares de receita anualizada, atingiu o break-even esse ano, mais de 3 milhões de clientes e tudo isso com 5 anos de empresa. Então, 5 anos de existência. A Nomad vem crescendo muito e muito rápido, né? E eu estou na Nomad há 3 anos já, acompanhando esse crescimento aí da Nomad. E quando você chegou, tinham quantas pessoas? Quando eu cheguei, tinham 180, quase 200 pessoas. Nossa, então quase triplicou já. E, bom, então já conecta um pouco da sua história até chegar nesse momento. Bom, não tem como falar da minha história sem falar dos meus pais, né? Meus pais não tiveram acesso à educação como eu tive, então eles fizeram de tudo para que eu e minha irmã tivéssemos acesso à educação. A gente tem uma história que eu sempre conto assim para as pessoas que uma vez eu falei: "Mãe, me ensina a fazer macarrão". Ela: "Macarrão não, você tem que ler um livro, você tem que estudar. Você tem que estudar, vai estudar". Então, desde pequena minha mãe incentivava: "Você tem que fazer a escola, da escola você vai para o ensino técnico", então eu fiz turismo no ensino técnico. Você tem que fazer inglês, você tem que fazer o curso de computação, você tem que aprender a fazer uma planilha no Excel, você tem que estudar, filha. Então, meus pais sempre me incentivaram muito nessa questão de educação, de que conhecimento é o que liberta a gente, é o que dá autonomia pra gente. Então, eu fiz tudo isso, depois fiz faculdade de administração, com ênfase em RH, fiz uma pós em gestão de pessoas e fiz uma pós em gestão de negócios. E desde então eu acho que a vida é um eterno aprendizado e eu gosto muito de estudar. Eu gosto muito de ler, de fazer curso, de buscar informação. Então, acho que resumindo um pouquinho da Luísa profissional, a Luísa pessoa é casada, casei sem saber fritar um ovo, sem saber fazer um macarrão, mas depois aprendi também isso tudo. Sem fazer um arroz, e tenho uma filha de 5 anos, que hoje é o meu amor, assim, minha vida, minha paixão, e tudo que eu aprendi com os meus pais eu passo para minha filha.
Muito legal. E você vê como o mundo dá volta. Você falou isso e eu lembrei que o meu filho de 5 anos na escola tem aula de culinária. Tá vendo? Coisa boa. Porque a educação reconhece hoje como é importante para a formação integral. Exatamente. E como os pensamentos vão mudando com as gerações. É. E curiosa essa escolha do técnico do turismo e depois você foi para a administração. Conta um pouco dessa parte. Eu queria muito ser comissária de voo. Olha só. E aí, por isso que eu fui fazer turismo. Eu falei, não, turismo, inglês, vai me ajudar a ser comissária de voo. E aí eu lembro que uma das primeiras experiências que eu fiz o curso de comissária de voo também, e aí eu entrei na faculdade. Eu falei, não, preciso ter uma faculdade, porque não, naquela época, né? Muitos anos atrás, não, você tem que ter faculdade. A faculdade é importante, porque só isso não vai garantir, o curso de comissária não vai garantir que você vai ter emprego o resto da vida. E aí eu me vi, poxa, mas eu fiz o curso, mas eu fiz faculdade, e aí eu falei, nossa, não, mas eu acho que eu vou investir na faculdade. Quando eu vi, eu comecei a minha carreira no call center. Então eu trabalhava muito, trabalhava no call center e estudava à noite para fazer faculdade. E aí eu falei, nossa, talvez seja um caminho legal. Abriu uma oportunidade para a área de treinamento, foi quando eu entrei no RH, fui para a área de treinamento como instrutora e eu cresci muito e muito rápido. Então eu entrei como instrutora, virei assistente de RH, depois analista de treinamento, analista júnior, pleno, sênior. Eu falo que todo o pipeline da liderança eu cumpri. Comecei ali no júnior, pleno, sênior, coordenadora, gerente, até chegar à posição de diretora. Isso em quase 18 anos de carreira já, um tempinho. Muito bom. E aí hoje você está na Nômade, então. Isso. Conta então pra gente, já conectando com educação, porque a ponte entre educação e trabalho é no primeiro emprego, né? Nos programas de entrada. Então, a Nômade tem 500 colaboradores, então acho que tem empresa que nem tem programa ainda. Não sei como vocês fazem hoje lá. A gente tem alguns programas de entrada, então a gente tem o programa de Jovem Aprendiz, Tá bom. que é um pouquinho menor, mas a gente tem algumas pessoas. A gente tem um programa muito forte que chama Carreira em Ação, que é um programa de estágio para investimento. Então a gente entendeu que o mercado de trabalho carecia de profissionais de investimentos. E a gente falou, poxa, a gente tem aqui um conhecimento, a gente tem pessoas que são muito boas no mercado, que sabem do que falam. Por que a gente não contrata um grupo de estagiário? E aí esse ano foi a 2ª edição, ano que vem a gente vai ter a 3ª edição desse programa de estágio. Qual que é a ideia do Carreira em Ação? É a gente pegar um profissional que não tem muito conhecimento, mas que tem vontade de aprender, que tem sede, que quer questionar, que quer de fato aprender algo novo e dar mentoria. Então, esse programa de estágio, eles entram, passam um ano com a gente, depois a gente tem um programa de efetivação dos melhores estagiários. É até bem legal. Os melhores também a gente reconhece com uma viagem para Nova York. Olha só, bem legal. E aí uma viagem para Nova York para falar sobre o mercado financeiro, né? Então eles vão lá passear, serem conhecidos, mas vão também fazer um curso de mercado financeiro, conhecer as principais bolsas de Nova York. Então o que a gente faz é formar de fato. Esse é o programa mais estruturado que a gente tem na Nômade, né? Que é o programa Carreira em Ação. A gente tem também o programa de Summer Job, e a gente faz 2 edições, edição Brasil e uma edição internacional. Uma edição que a gente faz para recrutar Summer Jobs fora do Brasil e uma edição que a gente faz para contratar pessoas aqui no Brasil também, ficarem uma temporada com a gente aprendendo. Porque a gente acredita muito no que você trouxe, né? Que é a educação, que a gente precisa formar gente, que tem um papel importante e relevante nesse lugar. Nossa, então você já respondeu uma das minhas perguntas, que é como o mercado pode ajudar a educação. Porque a gente está aqui falando de perspectiva, mas eu acho que o mercado de trabalho, ele tem, exatamente como você falou, nós temos algo aqui dentro que vai ser rico para quem ainda está construindo sua jornada e aí fazer um programa, por exemplo, de entrada que contribui dessa forma. Muito legal. E você tem um pouco de números desses programas? O Carreira em Ação, quando a gente abriu, a gente divulgou, a gente teve pouco tempo para divulgar, né? Porque foi assim, vamos contratar 20 estagiários, vamos treinar, vamos formar aqui as pessoas, porque a gente não conseguia encontrar profissional qualificado no mercado. E aí, quando a gente abriu a primeira edição, foram 1.000 inscrições, a gente conversou com umas 200 pessoas mais ou menos, mandamos 60 pessoas para a parte de dinâmica e entrevista, e aí contratamos 20 estagiários.
Desses 20 estagiários, nós efetivamos 8 depois de um ano. Então, a gente teve uma taxa de efetivação muito legal e 3 foram para Nova York se aperfeiçoar e aprofundar o conhecimento no mercado financeiro. Legal. E, bom, e nesse programa, ou na soma dos programas, se tiver variações também você pode falar, o que vocês mais buscam nesses jovens que interessa para a Nômade num talento que entra na empresa? Gente com curiosidade para aprender. Então, não, que a gente percebeu, né? Que as pessoas que se destacavam no processo seletivo eram aquelas pessoas, não era que sabia tudo ou que já vinha com a resposta na ponta da língua. Era quem fazia boas perguntas, demonstrava curiosidade, apresentava resiliência, capacidade de escuta. As pessoas não têm capacidade de escuta, a presença mesmo. Então, a gente teve casos de pessoas que a gente entrevistou, a pessoa estava no telefone. Nossa. Eu olhava, meu Deus, a gente está numa dinâmica em grupo, você está no telefone. Então, isso impacta, assim, né? Então, é muito isso, a pessoa que tem a capacidade de presença, de se autodesenvolver também. A empresa dá os recursos, né? No programa Carreira em Ação, por exemplo, a gente tem mentoria, a gente tem conversa diretas com o CEO, então o próprio Lucas acompanha muito de perto. Outro dia eu recebi uma pessoa que falou assim, nossa, o Lucas conversa mais com os estagiários do que com a gente. Falei, meu Deus, mas porque é um programa que a gente de fato acredita muito e investe muito para a gente formar os melhores profissionais. Muito bom. Puxa, acho que aí já tem vários insights interessantes, mas tem uma mensagem poderosa para a educação, porque, por exemplo, esse tema de estar presente, ele já permeia o mundo das escolas, mas eu acho que de formas ainda variadas, tem escola que tem muito pouco. Por exemplo, o programa de Mindfulness. Sim. Eu, por exemplo, gosto muito na escola do meu filho, ele tem 5 anos, eles fazem yoga com alguma frequência lá que ele sabe fazer. Então ele chega em casa, ele faz movimento. Por exemplo, em algumas situações ele fala, a gente tem que respirar, papai. E ele para, ele respira. E eu já vi os meninos mais velhos, de 8, 9 anos, até a escola ensina a ele escrever a própria meditação dele. Que legal. E não só alguém vir e guiar a meditação. Aí eles até gravam. É muito legal. Criança de 9 anos falando, hora de relaxar, imagine uma situação tal, e fazendo uma meditação. Isso é muito olha a conexão que legal, como isso está preparando eles para serem adultos muito capazes no mercado de trabalho. Ter as habilidades de atitude no trabalho, mas tem essa parte que eu acho que ela vem bastante do inconsciente. Exatamente. Porque a pessoa naturalmente ela está ali no momento, mas ela fica com as preocupações dela e ela perde uma oportunidade porque não se concentra. Não está presente de verdade, né? E eu acho que vem desse lugar das pessoas reconhecerem as emoções. Você falou do seu filho de 5 anos. A minha filha ela tem meditação também na escola, eu acho isso muito legal, porque eu não tive, imagino que você também não teve. Também não. E a gente vê a quantidade de pessoas hoje que tem burnout, que não sabe a hora de parar e fala, não, peraí, agora eu tenho que parar. E eu vejo a minha filha, às vezes ela fala assim, mamãe, eu tô nervosa. Filha, o que você quer? Ela reconhece que ela tá nervosa, né? Tá, o que a gente pode fazer? Vamos montar um quebra-cabeça? Vamos sentar e vamos... Que é esse sentar, o respirar, que muita gente não tem. Então, outro dia eu participei de uma palestra, há pouco tempo atrás, menos de uma semana, que falava que tem muita criança que já está sendo medicada por conta de não conseguir respirar, não tem inteligência emocional, de que eu acho que tem um ponto também da tecnologia que é tudo para ontem. A gente não tem mais paciência, né? Então, o que a gente vê também? As pessoas que chegam assim na entrevista do estágio ou na entrevista de uma vaga júnior, tá, quando é que eu vou ser pleno? Quando é que eu vou ser sênior? Quando que eu vou virar líder? E as coisas têm o seu tempo, tem um repertório, né? Ninguém chega sabendo tudo. Então, acho que tem esse ponto também de você reconhecer. E o que a gente busca quando a gente contrata uma pessoa é uma pessoa que tem esse autoconhecimento, tem essa presença, essa escutativa e essa proatividade de buscar, de questionar, de trazer coisas novas. Isso pra gente é muito importante. Muito bom. Eu faço uma imagem sobre isso, que é ajudar que as pessoas tenham, vou usar um termo aqui, que é paciência, de você construir no presente e manter a mente no presente. Então, tem uma das referências
em ensino técnico no Brasil é a Ana Inoue, que ela lidera a Fundação Itaú Educação e Trabalho. E agora eu não lembro, acho que foi numa entrevista, algum vídeo que ela falava o seguinte, sobre a gente desenvolver, a gente tomar muito cuidado, que tem muita formação profissional ou universitária que já está ensinando liderança para muitos jovens que nem colocaram a mão na massa ainda. Que nem colocaram a mão na massa. Ela falou, eu estou sentindo falta de ver, eu espero estar citando corretamente tudo que ela falou, né? Mas foi a forma que ficou para mim. Tá faltando a gente ver, ensinar a ser liderado primeiro. Até como você contou da escadinha que você fez, até para você poder liderar depois, você ter sido um bom liderado, você saber jogar o jogo enquanto não é você que está comandando o barco, né? Exatamente, porque você primeiro se lidera. E aí vem da autoliderança, eu vou me liderar. Quando eu me lidero, eu sou um bom liderado, eu consigo ser um bom líder, eu consigo influenciar as pessoas. E acho que isso é muito importante para as pessoas entenderem, porque como é que eu vou liderar o outro se eu não me lidero? Se eu não lido bem com as minhas emoções, se eu não lido bem com os meus sentimentos, se eu sei que, poxa, hoje não é um bom dia para eu conversar com o time. Então, se eu não me conheço, então parte tudo do autoconhecimento, e que bom que os nossos filhos estão tendo um pouco mais disso na infância, eu não vou conseguir ser um bom líder. E nessa escadinha, no pipeline da liderança do Rancharan, ele fala, a primeira fase é um contribuidor individual. Você é um bom contribuidor individual? Faz bem o seu trabalho? Agora você vai para a próxima etapa, que é liderar outra pessoa. E acho que tem um outro ponto também que a gente fala bastante, que é curtir a etapa, né? Curtir essa fase, porque a gente fala, não, quando eu for analista pleno, eu vou ser feliz. Aí eu chego na analista pleno. Não, quando eu for analista sênior, eu vou ser feliz. Não, quando eu for coordenador. Ah, não, agora eu sou coordenador e você nem curte, você nem aproveita, você não ganha repertório, não ganha os aprendizados que tem a cada fase, né? Então é importante, cada fase é importante para você agregar, encher a sua mala de ferramentas, colocar ali todo o repertório que você precisa para você assumir o próximo desafio. E você curtir essa jornada, não ficar esperando o próximo passar, não, quando eu for um gerente, quando eu for diretora, quando eu tiver uma empresa de 1000 funcionários. Não, como é que a gente curte o hoje, como é que a gente aproveita com presença o que a gente tem hoje e fala, tá bom, é ali que eu quero chegar. Tem um caminho até lá e como é que eu curto, como é que eu aproveito esse caminho para não ser vazio. Eu fico sempre querendo a próxima coisa, sempre querendo, e eu nunca curto o que eu tenho hoje. É isso. Que eu tenho hoje. E aí no processo seletivo de vocês, como que vocês avaliam isso? Vocês, métodos tradicionais, não tradicionais, inteligência artificial, tem gente colocando nos vídeos, como que vocês estão fazendo? A gente tem inteligência artificial, principalmente da triagem, porque a gente recebe muito currículo, do dia para a noite, às vezes a gente abre uma posição, 400 vagas, 500 vagas, então... Candidatos. Candidatos, isso, candidatos. E aí a gente tem muita gente se aplicando para a vaga e a gente precisa para acelerar o processo, mas depois o processo orienta com recrutamento. Quando a gente está no processo de seleção e a gente faz entrevista, a gente faz perguntas de comportamento, perguntas de como é que você lidava, como é que você lida com as situações. E mesmo na escola, né, mesmo na faculdade, quando tem um trabalho em grupo, como é que é esse trabalho em grupo? E é muito interessante, a dinâmica do Carreira em Ação, por exemplo, a gente tem uma fase de dinâmica, de construção de um case em grupo, isso é em grupo, e a gente tem a outra fase que é a apresentação do resultado, que ela é individual. Então eu faço a construção em grupo e a apresentação ela é individual. Eu sou avaliada nos dois momentos. Eu sou avaliada tanto em como eu trabalho em grupo, se eu dou espaço para o outro falar, se eu falo em cima do outro, se a gente trabalha bem em equipe, se eu escuto todas as vozes, quanto a apresentação individual. E a gente já teve muitas situações de pessoas que brilharam no individual e foram reprovadas porque tiveram um comportamento inadequado no grupo. Olha só. Né? Inadequado para a cultura da nômade, né? Então teve uma situação que eu lembro, eu vi a candidata no individual e eu saí de lá, nossa, essa menina é muito boa, maravilhosa, queremos ela. E quando a gente foi fazer o debrief de como ela estava no grupo, não, Luísa, ela no grupo não funciona. Ela vai ser uma pessoa que vai contaminar negativamente o grupo. Porque ela pegou o case e falou assim, gente, eu sei me virar e eu me garanto, se virem vocês. Então, não é uma pessoa que para a cultura da nômade não funciona, porque é uma cultura mais colaborativa, é uma cultura de construir juntos. Uma pessoa que não quer fazer um case junto com os colegas
E tá tudo bem, tinham 20 vagas de estágio, tinham 4 pessoas no grupo, os 4 poderiam passar, como nenhum dos 4 poderiam passar, nenhum poderia passar também. Então, acho que tem esse ponto de saber que o tempo todo no processo você é avaliado. Assim como na nossa vida também, o tempo todo a gente tá passando por momentos, como é que eu me posiciono, como eu falo. Então, naquele momento, na dinâmica de grupo, ela estava sendo avaliada também. Como é que era trabalhar em equipe? Eu acho que isso é uma mensagem importante para a educação, então essas habilidades de atitude, a forma que ela está sendo avaliada, o jovem ele é totalmente exposto, não tem como fugir. Não tem como fugir. Acho que assim, se ele não gostar de desenvolver atitude, ele vai ter um problema sério, porque ele talvez antes desse para você dar um jeitinho, agora não dá, porque as empresas já perceberam que isso tem tamanho valor profissional, que os processos estão colocando, acho que dinâmica de grupo não é tão novo, mas eu acho que o reconhecimento e a valorização dessas habilidades está crescendo demais. Cada vez, ainda mais com AI. Quando a gente tem AI para fazer praticamente ou boa parte do trabalho, a gente precisa ainda mais de pessoas que construam junto, que façam boas perguntas, que questionem aquilo que a AI traz, que saibam trabalhar bem em equipe, tenham inteligência emocional e resiliência. Então, o que a gente chama de soft skill começa a aparecer mais do que a hard skill. Que não, eu preciso de alguém que saiba o código aqui de ponta a ponta. Não, hoje eu treino. A hard skill eu treino. Como é que você treina a atitude numa pessoa? Como é que você treina? Olha, então você tem que trabalhar em equipe. Mas se a pessoa por si só é extremamente competitiva, para ela é muito difícil. Né? Então, a gente é óbvio que tem que olhar para o perfil de cada empresa, em cada lugar de uma maneira. Mas para a Nômade, por exemplo, o construir junto é muito importante. E agora que você já citou AI, então já vamos entrar nesse tema. E aí eu não quero sugestionar nada, eu quero saber assim, o que você tem para contar em relação ao contexto de talentos, sobre o que você está vendo de AI, sobre o que está acontecendo na Nômade. A gente tem falado bastante de AI na Nômade. A gente recentemente fez um treinamento para toda a diretoria de AI, para os diretores entenderem o que é AI, como que ela muda o cenário, o que pode ser feito, o que não pode ser feito com AI. Então a gente trouxe um time recentemente de pessoas para pensarem onde mais a gente pode usar AI, tanto para o cliente quanto internamente dentro da Nômade. Então, é um assunto que a gente vem falando bastante dentro do ambiente de trabalho. Quando a gente fala de contratações, de talentos, de pessoas que a gente traz, uma das perguntas que a gente faz é o quão por dentro você está desses temas, né? O quanto você conhece, o que você já usa, o que você não usa, né? E se a resposta, eu uso o ChatGPT, porque ChatGPT todo mundo usa, né? O que mais? O que você faz com o ChatGPT? Como que você usa? Então, acho que isso tem ficado cada vez mais importante para a gente e até você questiona aquilo que está vindo da ferramenta, né? Porque vem uma informação, se você copia e cola, não é isso que a gente precisa, a gente precisa de alguém que olhe e questione aquilo que vem. Então, a gente vem quase que num processo de educação da empresa de como usar. Eu acho que uma vantagem que as pessoas mais novas vão ter, que os jovens talentos vão ter, é porque eles já vêm desse mundo. Eles já vão chegar letrados, coisa que a gente está fazendo para educar o time internamente. Então, essa mistura vai ser uma mistura muito interessante, eu acho. Eu acho que você falou, assim, a geração favorece, mas não deixa de ter uma expectativa de que, de fato, ele tem uma postura de explorador. Se ele chegar com o mínimo, dentro da geração dele, ele está atrasado. Está atrasado, exatamente. Né? Eu acho que, se ele fala, eu fiz um curso, poxa, você tem que, hoje, eu acho que experimentação hoje é a palavra, assim, porque está tudo ao alcance. Então, tem que ter usado, tem que ter tentado. Agora tem o Lovable e outras ferramentas que você, com inteligência artificial, você constrói coisas que você não sabe escrever código. Tudo disponível. Você cria um agente sem saber fazer sem escrever uma linha de código, você consegue criar um agente. Então, acho que tem essa vantagem, mas ao mesmo tempo tem esse momento de nem tudo é com AI. Né? Então,
nesses momentos que não são com AI, nesses momentos, como é que você interage com as pessoas? Eu acredito que muita coisa vai mudar daqui para frente. Eu acredito que as faculdades vão se reinventar, que o mercado também vai se reinventar. A gente já vem se reinventando, né? Como falando do lado do mercado de trabalho, a gente já vem se reinventando, buscando mais informação, trazendo mais contexto, colocando, a gente agora está discutindo, a gente coloca a competência de AI dentro da avaliação de desempenho, porque a gente incentiva as pessoas ainda mais a buscarem conhecimento, então a gente começa a mudar isso no mercado e acho que demanda uma mudança também do outro lado das instituições e investirem mais em trazerem conteúdo e conhecimento para as pessoas. Acho que você tocou num ponto importante, que é se coloca ou não na avaliação de desempenho, né, a AI. E isso dialoga bem com a educação, porque a educação, assim como o mercado de trabalho, ele tem um processo avaliativo constante, né? Sim. Na escola tem prova ou outras formas de avaliar como está sendo aquele aprendizado. E essa reflexão de vocês, acho que é muito parecido com o que acontece na educação, que é colocar num processo avaliativo tem um impacto muito grande no contexto de quem vai passar por esse processo. Porque você não colocar, deixa aquilo como um desejável, se tiver legal, se não tiver tudo bem. E se você coloca, ele escancara aquilo como assim, você tem que fazer. Tem que fazer, não é opcional, exatamente. E eu acho que isso tem que entrar na reflexão das escolas de o que a gente está avaliando. Porque quem me acompanha no LinkedIn sabe que eu sou um crítico público do vestibular brasileiro. Porque o vestibular, ele passa uma mensagem para o jovem até os 17 anos que eu acho que ela tem que ser questionada, ela precisa ser revista. Eu acho que é mantido assim hoje em dia, claro, quase que pelo custo, porque de fato é a forma mais barata de você fazer uma avaliação para milhões de pessoas, né? O Enem, por exemplo. Tirando esse aspecto, que mensagem complicada, porque você limita e fala, olha, se o jovem, por exemplo, é um explorador curioso, descobre sobre AI, já desenvolveu um produto, já pode até ter empreendido na adolescência, é um atleta, tudo isso não é avaliado no vestibular. Não é avaliado. Então, eu digo nos mais tradicionais, porque hoje já tem vestibulares mais inovadores que consideram. Então, e o jovem quer acessar a universidade. Então, ele fica num dilema muito grande, porque às vezes ele tem interesse por esse mundo, mas ele fala, puxa, mas se eu gastar tempo aqui, o outro que gasta tempo só na preparação para o vestibular pode ganhar de mim lá na avaliação. E aí você pode acabar limitando o jovem de ir atrás de um interesse que é atual, que é moderno, por causa de processo avaliativo. E aí esse é o ponto, como é que a gente muda isso? Eu acho que e aí tem um ponto de mudar nas universidades, mudar nas escolas. Eu estou na fase de escolher uma escola para minha filha e falo, meu Deus, e agora? Onde minha filha vai estudar? Porque a gente tem, e agora a gente tem de tudo, né? Tem não tem que aprender a escrever, não, deixa a criança brincar, deixa livre, e não, aqui a gente tem apostila. Não, isso é um desafio, né? Porque como é que vai ser daqui? Minha filha tem 5, igual seu filho tem 5 anos também, né? Daqui 15 anos, como é que vai ser para eles? A gente não tem a menor ideia. A gente não tem a menor ideia quais empregos vão existir, quais serão as carreiras, quais serão as possibilidades. Então, acho que eu acredito que investir nas habilidades que não são tecnológicas, né, que são humanas, nas habilidades humanas de relacionamento, de fazer boas discussões, de fazer bons questionamentos, que eu acredito que vai mudar o jogo para ela, pelo menos. Muito importante. E aproveitando esse contexto que a gente está vendo, como ele está aberto, como ele está mudando, se transformando, como isso na sua visão está impactando exatamente esses caminhos de formação hoje? Porque é o que você falou, a universidade vai mudar ou terá que mudar, não sei para que lado, mas hoje quando a empresa olha para contratar um jovem e há 20, 30 anos atrás tinha o peso do diploma, aquela coisa que era mais forte, como que você está vendo essa questão e o que tem acontecido na Nômade sobre isso? O que eu tenho visto não tem mais aquele peso do diploma. Eu acho que depende muito da área, depende muito
depende muito de qual é a área, né? Por exemplo, a área de investimentos. Investimento, sim, tem o peso do diploma, é uma área que requer conhecimento específico, habilidades específicas, essa área tem. A área de tecnologia, não, tecnologia, você aprende a codar sozinho, você aprende, é quase que um autodidata, então eu vou olhar menos. Então, depende muito para onde vai ser sua carreira. Né? E hoje também a gente tem essa questão de migração de carreira, né? Comecei uma carreira aqui, não me identifiquei, mudei de carreira. Então, é muito sobre aonde você vai direcionar os seus próximos passos e se aquilo faz sentido ou não. Então, o diploma ele é importante? Eu pessoalmente acredito. Eu acredito que ele vai seguir sendo importante. Principalmente como um diferencial. Mas acredito também, voltando naquela história, de que as faculdades vão ter que se reinventar. Então, ou seja, é um peso diferente. Não é que ele abre portas sozinho. Não. E também o outro que tem um outro diploma também está em ótimas condições de conquistar as coisas, mesmo sem ter aquele selo. Não, porque tem muita gente hoje que tem graduação, pós-graduação, tem um monte de coisa ali no currículo e não tem uma oportunidade. Né? Então, é uma mistura, eu acho que é complexo, né? Não é uma coisa só. Então, eu acho que o diploma por si só não vai te garantir um emprego. Né? E a falta de diploma também não vai garantir que você vai ser um desempregado. Então, eu acho que é uma combinação de coisas que vai fazer com que você se destaque dentro do mercado. E hoje tem gente que nem quer. Eu não quero ser... Muitas pessoas que eu converso, não, eu quero empreender. Jovens que querem empreender, não, eu quero abrir um negócio, eu quero ser nômade digital, eu quero ser influencer. Então, eu acho que sim, continua tendo um peso importante, mas é um peso menor do que tinha antes. Perfeito. E, Luísa, conta pra mim, como que você acha, a gente falou já um pouco disso, mas como que você acha que formas que o mercado de trabalho pode contribuir com a educação? Acho que você contou da formação que vocês trazem, que vocês fazem, o que mais que você acredita? A gente tem alguns programas de entrada, né, que é o Carreira em Ação, é o principal da Nômade, por ser um programa que forma pessoas profissionais do mercado de investimentos. A gente tem um programa de estágio que não é o Carreira em Ação, que é um programa de estágio mais parecido com o que a gente conhece no mercado, né? Entra algumas áreas, eu quero um estagiário para RH, eu quero um estagiário para tecnologia. A gente forma a gente também. O Summer Job é uma forma também de ter acesso. E o que eu vejo muito hoje são as empresas se aproximarem, que eu gostaria de ver mais, né? Eu acho que fora do Brasil é mais comum as empresas se aproximarem das universidades. Aqui eu sinto falta, eu acho que as empresas deveriam se aproximar mais das universidades, ter mais contato, estar mais próximo dos alunos. Outro dia eu falei para um dos diretores, eu falei, eu acho que a gente deveria ter mais estagiário. A gente deveria estar formando mais gente, né? Hoje subiu o pedido de efetivação de 3 estagiários. Hoje de manhã, Luísa, queremos efetivar 3 estagiários. É um problema bom e ruim, né? Eu falo, nossa, que bom, porque a gente está conseguindo formar gente, né? E isso é muito bom. Então, eu acho que tem esse papel de se aproximar de verdade. Esse Carreira em Ação, como você falou aí com bastante ênfase, explica um pouco melhor a diferença dele para um programa de estágio comum. Ele é um programa de 1 ano, duração de 1 ano, ele tem começo, meio e fim. Quando os estagiários entram, ele já tem toda uma agenda. Então, eles entram juntos, eles fazem vários treinamentos, eles passam por diversos treinamentos, depois eles passam por sessão de mentoria e eles passam por um acompanhamento com um gestor dedicado. Então, tem um coordenador dedicado para cada grupo de 10 estagiários. E esse gestor acompanha toda a jornada deles por 1 ano. E eles recebem informação, eles recebem também um valor para investir. E o valor, a gente dá um valor em dólares para eles, olha, que abre uma conta de investimento e eles investem, mas com fim de aprendizado, né? Se eles ganharem dinheiro, depois de 1 ano o dinheiro é deles, se eles perderem o dinheiro, eles perderam o dinheiro. Então, eles até brincam, é real, a gente dá, e faz parte do programa, eles assinam um termo que eles não podem retirar o dinheiro, porque o dinheiro é para fim de aprendizado, porque eles têm que aprender como funciona o mercado. E como é que eles aprendem? Na prática.
não é só a teoria. Então, é um programa que envolve muita teoria com a prática, com mentoria, com aproximação dos principais líderes da empresa. Então, a gente traz, por exemplo, o Lucas, que é o CEO, para conversar, a Natália, que é Legal Compliance, para conversar com eles. Então, a gente traz muitas pessoas para, de fato, quando a gente terminar o programa, a gente fala, nossa, formamos pessoas muito boas. Muito bom. Esse é o principal objetivo, formar gente boa. Muito bom. Luísa, acho que contribuições excelentes aqui para o nosso programa. E agora é um fechamento muito especial porque conecta com histórias mais pessoais. Então, queria perguntar primeiro para você se você tem uma história de um jovem talento aí que brilhou seus olhos e para você inspira, assim. Tem uma que conecta muito com o que a gente falou aqui, que não é da Nômade, de uma empresa que eu trabalhei anteriormente, mas tinha um rapaz que ele era porteiro. E super jovem, porteiro, e a gente trabalhava, chegava, ele literalmente abria a porta e ele estava sempre lendo livro. E abria a porta pra gente sempre lendo livro. Um dia ele parou e falou assim, eu posso aprender a fazer código? Aí eu, como assim? Não, eu posso só aprender? Sentar lá com alguém que é mais sênior? Aí a gente, pode. Não, eu fico depois do meu trabalho, eu vou lá e eu vou aprender, eu quero aprender a fazer código. E ele começou a ficar. Depois de uns 3 meses, 4 meses, ele falou, eu vou começar a fazer faculdade. Aí ele fez faculdade e a gente contratou ele como estagiário. E por que essa história mexe comigo? Porque hoje ele mora em Portugal. Uma empresa de fora veio, quando ele veio pedir demissão para ir para uma empresa, ele enfim, cresceu na empresa, virou desenvolvedor júnior, pleno, sênior, construiu toda a carreira dele. E quando ele veio pedir demissão, ele falou, olha, eu fui abordado por uma empresa em Portugal, é uma carreira internacional, eu vou mudar para Portugal com a minha família. Eu falei, nossa, até um tempo atrás, 2, 3 anos atrás, ele estava na portaria, ali apertando o botão. E eu acho que fala muito sobre humildade, sobre resiliência, sobre coragem, sobre atitude, ele não esperou ninguém lá falar com ele. Eu acho que teve os dois lados. Teve um lado dele ser proativo, de pedir, se envolver, buscar, procurar. E teve um lado da empresa de abrir o caminho para ele também. E aí eu acho que ele deu 100% da parte dele e a empresa também fez muito da parte dela, que eu acho que é aquilo que a gente estava falando. Porque se ele chegasse e falasse, eu quero aprender. Não, quer aprender, você tem que apertar botão. Seu trabalho é abrir a porta. Não foi isso que a gente fez. Então, acho que teve dos dois lados, né? Teve dele, teve nosso. E hoje eu fico muito feliz quando eu vejo que ele está numa carreira internacional. Até hoje está lá, não voltou para o Brasil ainda, nem sei se volta, mas é uma coisa que eu tenho muito orgulho, assim, de ver o quanto ele se destacou e quanto ele voou. É humano com humano, né? É humano com humano. Com tanta IA por aí, é o humano que deu a oportunidade e o outro que teve atitude, que a gente possa ajudar sempre a formar cada vez mais líderes com esse olhar e jovens com essa atitude, né? Exatamente. E Luísa, se você reencontrasse a Luísa com 14 anos, depois de tudo que você vivenciou aí na sua formação e carreira, o que você falaria? Se eu encontrasse a Luísa de 14 anos, eu falaria para continuar estudando, que eu acho que é a mesma coisa que eu falaria para a Luísa hoje, quando eu tivesse com 80 anos, investir em educação, como minha mãe me ensinou, investir em conhecimento, em confiar no processo, em não desistir e ter coragem que as coisas vão dar certo. Muito bom, muito bom. Acho que é acolher, né, o jovem e encorajá-lo. Exatamente. E você tem uma história para contar pra gente de um professor ou professora que te gerou uma marca e você carrega até hoje? Tenho. Eu tive um professor, o Marco Anthony, ele era professor de história. E ele dava aula com uma emoção, com uma alegria, com uma alegria de viver, assim, ele ia pro quadro, ele desenhava, e um dia eu falei, eu vou ser professora. Eu acho que até por isso, em algum momento da minha carreira, eu falei, não, eu vou para a área de treinamento, eu vou ensinar as pessoas, porque eu lembrava muito do Marco Anthony ensinando a gente história de uma maneira leve. E eu falei, nossa, ele traz com coração, com leveza, com simplicidade. E uma hora eu falei, é isso que eu quero fazer, eu quero ser professora. Fui professora no mercado corporativo, quando eu vou para RH e trabalho com RH, com treinamento, que é uma área que eu tenho paixão. E quando eu lembro dele, eu lembro com muito carinho,
muito por ele, pela forma como ele fazia o trabalho dele e como ele engajava os alunos, porque dar aula para uma turma não é fácil, né? Que idade que você tinha? Que série, mais eu ou menos? estava na sexta série. Sexta série. Eu era super novinha, estava na sexta série. E ele fazia, ele conseguia colocar todo mundo, encantava as pessoas, assim, com falar, com a leveza, com contar histórias. E eu falei, eu quero um dia ser como o professor Marco Antony. Marco Antony, Marco ó. Antony. Será que a gente consegue fazer chegar nele essa entrevista? Não sei. Acho que ele vai adorar saber, e os outros professores também, com certeza, lembrarem do impacto que eles geram, porque fica para a vida toda quando faz com amor, quando cuida dos alunos dessa forma. E aí depois um dia esses alunos vão crescer e vão impactar tantas pessoas. São histórias incríveis. Luísa, Obrigada. muito obrigado por ter Obrigada aceitado o a você. convite, foi muito boa a entrevista, vai contribuir muito aí para os debates para o mundo da educação que a Educa Week traz, e acompanhe a gente aí nos canais da Educa Week. Muito obrigado. Adorei, obrigada pelo convite.